Para falar sobre esse tema, eu vou chamar do SBT Pará, Maíra Leal. Não, Maíra não, Mayra Leal, desculpa, para conversar com a gente. Mayra, você está com a gente? Como está? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza aqui da participação para um tema que não é um tema positivo, não é uma tragédia brasileira, uma tragédia nacional que a gente tem que evoluir. O que é que você nos conta? Exatamente, Leonardo. Obrigada também pela oportunidade, pelo espaço. A gente traz esse tema, infelizmente, num dia que é para ser um dia de representatividade, é para ser um dia de luta, mas as estatísticas ainda são muito assustadoras. Esse assunto foi tema de matéria do SBT Brasil, que a gente fechou aqui pelo Pará, mostrou casos de feminicídio que ocorreram ao longo dos anos. E como você falou, o ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, bateu aí esse recorde, desde que começaram a ser contabilizados os casos de feminicídio. Essa média esse número de 1.463 crimes, 1.463 mulheres assassinadas, dá uma média de 4 mortes por dia. Imagina, o quanto que esses números ainda são altos. Esses números, eles são contabilizados, Léo, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde 2015, quando a lei que tipifica o feminicídio, que gera essa nova lei de feminicídio, que transforma o homicídio de mulheres em feminicídio. E eu vou já falar um pouco sobre essa diferença desde que ela foi sancionada, desde que ela foi criada. E ao longo desses 9 anos, foram 10.655 mulheres assassinadas. É um número muito alto e quando a gente vê a comparação de 2022 para 2023, a gente percebe que os registros continuam aumentando, porque esse número de 1.463 mulheres assassinadas é 1,6% superior a 2022. Desde que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acompanha, é o maior número já registrado. E aí a gente coloca também essa diferenciação, porque as pessoas pensam, mas qualquer homicídio de mulher é feminicídio? Não, o crime de feminicídio é aquele crime cometido, é o assassinato de uma mulher, aquela mulher morta apenas pelo fato de ser mulher. É um crime de gênero, como os legisladores, os estudiosos e pesquisadores explicam. Então, muitos desses crimes, a maioria, estão ligados à violência doméstica, a casos em que homens não aceitam o fim de uma relação. É um tipo de crime ligado à ideia que o homem tem de que aquela mulher é uma posse, de que pertence a ele, de que aquela mulher não pode trabalhar. E as estatísticas mostram e reforçam a diferença do homicídio de mulheres para o feminicídio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública ainda não divulgou dados detalhados do perfil das vítimas de 2023. Mas quando a gente pega os dados de 2022, dá para perceber que existe sim um perfil. A maioria desses crimes, 70%, quase, são cometidos dentro de casa. Então, aí entra justamente esse fator da violência doméstica, das relações abusivas, como, enfim, algo que motiva esse crime. A maioria também das vítimas tem um perfil étnico-racial. Vou te trazer aqui exatamente a estatística. 61% das mulheres vítimas de feminicídio ao longo desses anos são negras, pretas ou pardas. Em 73% dos casos, os parceiros e ex-parceiros são os autores desses crimes. Então, aí a gente entende a diferença do crime de feminicídio e do crime de homicídio. E outro dado que chama a atenção também é que a maioria desses crimes, quase 50%, são cometidos com arma branca, Esse é um instrumento mais utilizado, objetos cortantes, instrumentos que esses homens têm dentro de casa. Então, é muito interessante a gente ver com essa diferença, do que é o feminicídio e do homicídio das mulheres. E é muito triste a gente se deparar como que é uma realidade que continua ocorrendo e aumentando. E também é importante a gente destacar que esses números também de aumento da violência doméstica estão ligados a uma maior denúncia também dos casos, Ontem a gente conversou na matéria do SBT Brasil com uma pesquisadora que destacava isso. Também aumentam os registros porque as pessoas estão também dando nome às coisas, A violência doméstica, ao feminicídio, e os casos continuam aumentando também, isso pode estar por trás. E a gente deixa também essa reflexão, Quais políticas públicas estão sendo feitas, estão sendo
tomadas para que evitem que essas mulheres sejam mortas, porque a mulher que é vítima de feminicídio, ela não é uma vítima primária, ela já sofreu uma violência doméstica, ela já está dentro de um ciclo de violência, e o que acontece muitas vezes é que essas mulheres, elas não recebem o atendimento adequado, ou até recebem, porque a gente sabe que existem mais delegacias de mulheres, existem atendimento especializado, conseguem uma medida protetiva, mas muitas vezes por não terem oportunidades de trabalho, por não terem independência financeira, por não terem como se sustentarem sozinhas, acabam voltando para esse ciclo de violência, acabam retornando à casa desse agressor. Então, nesse Dia da Mulher, eu acho que fica essa reflexão. Por que os números ainda são constantes? Por que a violência doméstica ainda se transforma em assassinato dessas mulheres? Porque essas políticas, infelizmente, né, apesar, enfim, da gente ver mais legislação, mais incentivo, elas ainda precisam ser mais efetivas no sentido de gerar oportunidades para essas mulheres não voltarem para esse ciclo de violência, não voltarem para a casa desses agressores e poderem seguir a vida delas, né, de forma independente e de forma livre. Leonardo. Mayra, eu tenho os dados aqui, que são os dados que eu busquei aqui no DF, para falar um pouco dessa questão das armas brancas e das armas de fogo. E eu vou dar os dados aqui do DF e saber se, de certa forma, em algum momento se está se discutindo isso também aí no Pará, que é o seguinte: de fato, como os dados que você tem aí, a arma branca, em 2022, foi o instrumento mais utilizado, né, nos feminicídios. Aqui o número no DF, por ser um número menor da população, você vai ter ali, em números absolutos, você teve 7 assassinatos por arma branca em 2022. A agressão física foram 6 feminicídios. Esses números aqui eu estou trazendo para a gente aqui com exclusividade. Asfixia, 2. Objeto contundente, 2. E armas de fogo, em 2022, 1. Um assassinato com arma de fogo. Ou seja, a arma branca, geralmente a faca, foi o objeto mais utilizado por esses assassinos. Em 2023... Exatamente. E isso é nacional, Leonardo. Esse é um dado que, enfim, você está trazendo esse recorte do Distrito Federal, mas é uma realidade que, infelizmente, se repete em todos os estados. Quando a gente olha individualmente os dados estaduais e também quando a gente faz essa média nacional. A arma branca continua sendo o principal instrumento, né, utilizado para cometer esse tipo de crime. Mas tem um detalhe, que aí é o seguinte: em 2023 a arma de fogo começa a crescer efetivamente. Em 2023, foram 6 assassinatos por arma de fogo, tá certo? Então sai ali de um percentual que era em 2022 de 6% e passa para 2023 para 18% com 6 assassinatos. Uma das hipóteses dos investigadores aqui do DF é que o aumento de circulação das armas de fogo durante os últimos anos, de 19 a 22, acabou fazendo que, com mais armas em casa, as pessoas, esse número pode sair. Claro que é uma hipótese, né? Mas se trabalha, as investigações trabalham, né? Os investigadores, estudiosos trabalham com esses temas. Eu queria agradecer aqui a você mais uma vez aqui pela participação com a gente, né? Foram 2 temas importantíssimos, tanto ontem com o João de Deus do Pará, quanto hoje. Sei que é um dia de comemoração, de luta, mas desejo uma boa sexta-feira para você. Um forte abraço, que seja bom o seu final de semana, que você, se estiver trabalhando ou descansando, que seja um final de semana muito bom para você. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, Leonardo. A gente agradece mais uma vez a oportunidade. Sim, por aqui é um fim de semana de trabalho, né? A gente que é mulher aí, a gente está sempre no corre, como a gente brinca. A gente está sempre na luta. Então, domingo a gente vai estar aqui também de plantão. Contem com a gente, vocês do SBT News, do Poder Expresso, para trazer informações, para trazer sempre essa conversa. Só para reforçar esses dados, os últimos dados que você trouxe, né? Esse crescimento da arma de fogo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ainda não apresentou os dados detalhados de 2023, mas eles fazem essa diferenciação de que
quando a gente fala de homicídios de mulheres, que não são os crimes cometidos pela condição, né, de ser mulher, em que a vítima foi morta por uma questão de gênero, a maioria dos crimes, homicídios de mulheres, são armas de fogo, mas quando se fala de feminicídios, aí são as armas brancas. E a mesma coisa a questão do espaço. Quando são feminicídios, uma maioria enorme, 70%, são cometidos dentro de casa e, no caso dos homicídios, na rua. Volto com você. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.